Salve, voltei. É, Parece que quando tem que acontecer alguma coisa ruim, vem um monte de coisas, né? De uma vez. O meu computador deu um curto na placa, acho que foi isso. E, bom, vai demorar mais uns dias aí pra arrumar, né? Então, vou ter que gravar aqui pelo celular por enquanto mesmo. Eu também fiz um roteirozinho, olha, roteirozinho. Vamos ver se ajuda, né? Se eu consigo me organizar melhor, né? E eu nem gosto de verde, né? Tô sempre de verde. Aí, vamos ver se isso ajuda, né? Se eu me saio bem com um roteirozinho, pra ajudar a organizar as ideias. E o meu patinete também quebrou, cara. Puxa vida, que legal, né? Pois é. Então, vou ficar uns dias aí, acho que uma semana no máximo, pelo celular aqui mesmo. Mas fazer o que, né? Acontece, né? Queria falar um pouco sobre educação financeira. Cara, assim, a gente que é pobre, ganha pouco, a gente tem que ter educação financeira. E, quer dizer, na real, independente do quanto você ganha, você tem que ter educação financeira. Senão você vai ganhar bem pra caramba e vai gastar bem pra caramba. Vai gastar dinheiro, vai se endividar e vai ter uma vida ferrada, né? Basicamente. Então a educação financeira ela é importante. E independente do quanto você ganha, pode ser um salário mínimo, mesmo que não sobre no final do mês, né? Se você ganha pouco, você vai ter que ter controle de. Você vai ter que ter uma educação financeira, pelo menos o básico, cara. Tem muito canal aí de finanças que ensina o básico de educação financeira, né? Então, você tem que cortar gastos desnecessários. Você tem que procurar ganhar mais. Você tem que não se endividar. Então, consuma conteúdo de educação financeira. Isso é super importante. Tem livros, tem canais, tem tanto conteúdo bom e gratuito aí, tá ligado? Então, se trata bastante do seu comportamento. Se você é impulsivo, consumista, independente de estar ganhando pouco ou muito, você tá ferrado, velho. Você vai se endividar. Tem o que fazer, velho. Então você tem que saber o quanto você gasta, o quanto você ganha exatamente, o quanto você gasta, monta uma planilha, anota no caderno. No meu caso, eu tenho uma planilha, né? E eu arrumei um emprego também, né? Então, é isso, consegui um emprego aí, né? Que pode resultar em um futuro empreendedorismo, né? Talvez, né? Vamos ver como eu vou me sair, né? Inclusive, daqui a pouco eu já tô indo pra lá, né? Então, eu tô me organizando aqui, né? Tô dando uma organizada aqui, então, bastante coisa pra fazer, né? Então, cara, saber o tanto que você ganha, marcar o tanto que você ganha, marcar os seus gastos, né? E o tanto que sobra, se sobrar, né? Se sobrar, e cortar os gastos desnecessários, né? Tipo, pra que você tem um monte de assinatura de streaming, sendo que tem a pirataria aí, a propriedade intelectual não existe, né? Você tem a pirataria, cara. Pois é. Tanto site aí que você pode assistir filme, série de graça aí, ou então tem aqueles aparelhinhos gato, né? Que tem tudo por um preço acessível. E, tipo, você percebe que hoje tudo é assinatura, né? Nada é seu de verdade, né? Meio que nunca foi, né? Mas percebe como vai piorando, né? Tudo é assinatura hoje em dia. Propriedade privada não existe, literalmente. Só o Bitcoin, né? Então, por mais que, por exemplo, eu tenha uma mentalidade mais Bitcoiner, né?
querendo ou não, a gente recebe em fiat. Então a gente precisa ter o controle desse dinheiro fiat, entendeu? Aí no caso do Bitcoin, para que sobre, né, e ele consiga comprar seus satoshis e manter o seu estilo de vida, né, basicamente. Então, cara, outra coisa. A dívida. Se você tiver dívidas, pague as suas dívidas. É, afegão médio, pague as suas dívidas. Esse é o mais importante, basicamente. É porque você eliminando a dívida, você tira um grande peso, né? Você vai ter dinheiro sobrando, você consegue se organizar melhor, né? E parar de usar o cartão de crédito. O cartão de crédito não é só saber usar, velho. Não é, mano. Uma coisa que você tem que entender é que todas as ferramentas do sistema fiduciário não foram feitas para te ajudar, foram feitas para te manter um escravo funcional, para manter a máquina funcionando, para manter um sistema que funciona à base de dívidas e mentiras, enganação e coerção e roubo funcionando. O sistema fiduciário ele criou o crédito, não foi para te ajudar. Ele criou o empréstimo, que tem uns juros altíssimos, não foi para te ajudar. Consórcio, não foi para te ajudar. É para te ferrar, é para te roubar dinheiro, é para te manter endividado e ferrado, cara. Tipo, porra, é 500% juros anual de um empréstimo, cara. Saca, tá ligado? Vai ter banco que vai ser menor, outro maior, mas é sempre alto, cara. Empréstimo baixo só com Bitcoin colateralizado. Você vai ter empréstimo baixo ali, entendeu? Agora os empréstimos do sistema fiduciário sempre vai ser alto. E essas coisas não foram feitas para gerar todo tipo de crédito. Você não é cliente do banco, você é escravo do banco. Entenda bem. Então você tem que ter consciência disso e aprender a jogar o joguinho deles, de merda deles, né? Sistema podre, quebrado, né? Então, você não use as ferramentas do sistema fiduciário. Não pegue empréstimo só em caso de vida ou morte. Consórcio, porra, pelo amor de Deus. Consórcio, você fica lá igual otário pagando. Você pode ter sorte? Pode, mas aparentemente se o cara botar mais dinheiro, ele tem chances maiores, né? Então, se entrar um cara com uma grana alta lá, ferrou, né? Que mais, que mais, que mais? Então você tem que monitorar. Você tem que fazer um monitoramento básico, cara. Que é o que? Você começa fazendo controle de gastos, sabendo o quanto você gasta no mês, né? Você faz uma compra mensal no mercado e tal, então vê no mês quanto que você gasta, monta uma planilhinha, anota no caderno, quanto dinheiro você ganha, o quanto você está gastando, cortar os gastos desnecessários, pagar suas dívidas e montar uma reserva de emergência. Pois é. Uma reserva de emergência você pode montar. Geralmente o pessoal usa a criptomoeda do dólar, né? O Tether, né? O USDT. E uma carteira de autocustódia. Pode ser, né? Deixar reais no banco, seja em um CDB de liquidez diária ali, ou na conta corrente ali. Eu não faço isso. Basicamente, eu também não recomendaria, né? Não é seguro, né? O sistema bancário, o bostileiro vai ter uma corrida bancária, né? Você viu aí, né? Banco Master, Will e vários outros bancos aí. Então, o sistema financeiro do Bostil está totalmente abalado. Vai ter corrida bancária, vai ter confisco do Collor 2.0. Então, eu não deixaria dinheiro no banco, né? Deixa em, sei lá, em ThePix, numa hot wallet, tá ligado? Uma carteira de autocustódia, deixa lá em ThePix ou USDT, entendeu? Ou até mesmo Bitcoin, cara. Como reserva de emergência, ela... É porque aí o cara tem que ser mais maximalista ali, né? Eu sei que vai ter gente que vai falar, pô, deixar reserva de emergência em um investimento volátil, né? Volátil, né?
Mas aí vai de você, entendeu? Eu já tenho meu planejamento, né? Eu não tenho nenhuma dívida, né? Eu até tinha dívidas, eu quitei as minhas dívidas, eu tenho uma reserva de emergência e outra coisa, minimalismo e essencialismo também ajuda pra caramba. Seja minimalista, não seja consumista. Tenha poucas coisas, tenha as coisas essenciais. Eu tenho coisas essenciais apenas, entendeu? Claro, você quer ter coisas em abundância, você pode ter, mas tem que ser de acordo com a sua situação, né? Então, não faz sentido você, pô, ter um monte de coisa, gastar, caramba, nossa, e isso tá ganhando um salário mínimo, tá ligado? Então, minimalismo ajuda pra caramba, essencialismo também. Fora a paz mental que você ganha com isso, né? E, bom, não tenha mulher e não tenha filhos. São dívidas também, são gastos desnecessários. Pois é, né? Tem muito o que fazer, né? Filho dá um gasto do caramba, né? Então você tem que medir aí, né, o que tá acontecendo com você. Eu tô meio com sono, velho. Eu acordei cedo, né? Tá de manhã agora, né? Então eu tô meio lerdo, né, pra raciocinar e falar direito. Mas acho que eu vou gravar só dessa vez de manhã, né? Porque ontem não deu, né? Foi meio correria, por isso que eu tô gravando de manhã agora. Aí era pra mim ter gravado ontem à noite, no caso. Então, basicamente é isso, velho. Pois é. Então, leia livros. Tem vários livros de educação financeira. Tem o do Primo Pobre, tem Pai Rico, Pai Pobre, Segredos da Mente Milionária. Tem todos esses conteúdos financeiros fiduciários, né? Então é para você ter controle do seu dinheiro fiat, cara. E é importante, você vai aprender bastante coisa. Tem bastante livro gratuito pela internet também que você consegue. Tem canais, entendeu? Então eu acho super válido, né? Você minimamente ter o mínimo de educação financeira. Vai ser importante, vai te ajudar, vai ajudar você a sair do buraco, né? Se você estiver no buraco, vai te ajudar a prosperar, né? Evita problema, evita dor de cabeça, cara, entendeu? E sobra mais dinheiro, é bom que sobra mais dinheiro, entendeu? Você não ter fatura para pagar de cartão de crédito é bom também. Cartão de crédito não é só saber usar, velho. Ele foi feito para te ferrar. Foi feito para você entrar no rotativo e ficar devendo o banco e os juros absurdos e você se ferrar, basicamente. Foi o que eu falei. Nenhuma ferramenta do sistema fiduciário foi feita para te ajudar. Foi só feito para te ferrar. Você tem que mentalizar isso. Basta entender como o sistema fiduciário funciona. Então você tem que evitar usar as ferramentas, né, que o sistema fiduciário te oferece. Como? Evitando ter que se endividar com empréstimo, tendo dinheiro guardado, entendeu? Comprando as coisas à vista. Pois é, né? Já que você vai eliminar o cartão de crédito, você vai ter que juntar para comprar à vista. Eu sei que vai depender da situação de cada um, né? Tem gente que tem família, né? Mulher e filhos, pensão para pagar. Puta merda. E só que aí, cara, eu ainda acredito que dá sim, entendeu? Porque muitas pessoas que eu conversei com várias pessoas e várias delas, tipo assim, já tendo tal coisa e querendo outra, né, mais nova, melhor, uma coisa melhor, ia lá e se endividava, pagava uns juros altíssimos, sendo que ela poderia ter juntado, né? Afinal, ela vai ter que pagar a parcela de qualquer jeito. Então, por que que ela não juntou ao invés né, antecipar aquilo que ela quer? Sendo que ela já tinha um item, né? Seja uma moto, né? No caso, por exemplo. Ela já tem uma moto, ela quer uma moto mais nova, ela vai e se endivida para conseguir antecipar aquele sonho, né? Só que ela poderia ter juntado, ela fala, ah, não dá para juntar, mas você vai ter que pagar a parcela com juros todos os meses por 48 vezes, tá ligado? Pagando duas motos pro banco, cara.
Tipo, sendo que você poderia ter juntado, você fala que não consegue, mas como que você vai conseguir pagar a parcela? E você já tem uma moto, você não precisa agora. Então você vê como é mentalidade? Tudo é mentalidade, velho. É você parar, focar, ver o que você está fazendo e, né? E é isso, basicamente. Então, eu vou. Aconteceu isso daí, essas coisas aí, né? Eu vou me ajeitando aqui, né? Eu ainda preciso pegar o ritmo aqui das coisas aqui. Vamos ver se esse trabalho vai dar certo, né? Mas a minha meta é conseguir postar um vídeo por dia, né? Eu vou começar a fazer esse esqueminha de roteirinho aqui, né? Pra me ajudar a organizar as ideias e falar melhor, talvez também, né? Vai ter umas pausinhas, né? Mas e aí, conforme o tempo, eu melhoro edição, thumbnail e tal, né? Eu vou focar em aprender esses bagulho aí também, né? Que é importante, né? Dá pra... Todo conhecimento é importante, né? Então, vamos ver o que eu consigo aí, né? Então é isso, cara. Estude aí. Estude Bitcoin, estude educação financeira mínima aí do sistema fiduciário para você não se ferrar. Porque o tempo está passando, a situação está ficando cada vez mais feia, em Banânia. Então, né, você tem que usar as ferramentas, no caso, quando eu digo ferramentas, é o conhecimento, para você sobreviver ao caos, né, que está por vir, né, que já está acontecendo, né, e a tendência é piorar, infelizmente. Então, se você está preso em dívida, em financiamento, não financie nada também. Pelo amor de Deus, não financie nada. Ai, mas não dá para comprar carro, não dá para comprar moto, muito caro. Sim, exatamente, é caro, não dá para comprar. Se você financiar, você está ferrado. Não entre em financiamento. É dívida, é de uma falsa propriedade, né? Que não é seu, né? E aí? Aí você entra no financiamento, paga uns juros altos, né? Paga um valor absurdo, né? Aí a moeda desvaloriza, seu poder de compra cai. A propriedade não é sua de verdade, você está lá pagando impostos e tendo a sua falsa propriedade lá, né, perdendo valor com o tempo, né, que a moeda está desvalorizando. Então você vê que, cara, infelizmente, velho, você tem que não ter nada, cara. Não tem o que fazer, velho, entendeu? Porque o sistema fiduciário ele vai cair em cima de você. Se você não tiver um mínimo de controle, né, tirar gastos que não são essenciais. Tenha gastos essenciais de modo geral. Não se endividar, não fazer financiamento, nada, nada, cara. Você vai ter uma vida mais leve e vai ter mais dinheiro, né, a longo prazo, vai conseguir se aposentar até mais cedo, né? Depende aí do seu planejamento, né? Então, é isso, né? Basicamente é isso. Até o próximo vídeo aí. Eu vou agora me arrumar e ir pra luta, né, velho? Falou.